Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer o último especial do mês, um dos temas mais esperados aqui também do canal. Você já ouviu falar do Parque Nacional de Yellowstone? Bom, este tema é muito interessante e eu vou fazer aqui um dos especiais mais interessantes do canal e espero que vocês gostem. Vou tentar trazer aqui o máximo de informações para que vocês se interem sobre essa possibilidade desse vulcão, esse suposto super vulcão, dele acabar sendo ativo nos próximos anos e que pode até mesmo acabar com o mundo inteiro. Então é algo bem interessante, espero que vocês gostem. Roda a vinheta. Bom, para quem adora aquelas teorias famosas aí sobre o fim dos tempos, essa é uma boa pedida. Principalmente pelo fato de que Yellowstone é um parque nacional americano e ele tem uma riqueza natural imensa. E pelo fato de ser um super vulcão adormecido há muitos anos, isso gera uma grande polêmica justamente pelo fato de que ele pode simplesmente ser ativo a qualquer momento e basicamente acabar com boa parte do território norte-americano. Então vou tentar trazer aqui algumas fontes que eu pesquisei, alguns vídeos para que vocês se interem um pouco mais sobre isso, né? Também alguns documentários, alguns trechos de documentário que são bem interessantes que estão disponíveis aí na internet, né? Então vamos começar do início. Bom, para quem não sabe, o Parque Nacional de Yellowstone, ele basicamente é compreendido entre 3 estados norte-americanos. Os estados de Wyoming, Montana e Idaho. E ele é um dos parques mais antigos do mundo, justamente por preservar a natureza intocada, né? E por ter uma variedade de espécimes incríveis nesta região. Bom, ele foi inaugurado no dia 1º de março de 1872 e cobre uma área de mais ou menos 8.980 km². Bom, este parque ele é muito famoso justamente pelos seus enormes geysers, as suas águas termais e uma incrível variedade de vida selvagem, onde a gente pode incluir ursos, lobos, lebres, alces, bisões e alguns pássaros nobres. Ou seja, ele é o centro de um grande ecossistema e muito procurado pelo turismo de outros países, justamente para conhecer esta região, né? E um dos maiores geysers já registrados em todo o mundo se localiza nesta região. E uma das cidades mais próximas do Parque Nacional de Yellowstone é Billings, que fica no estado de Montana. Então, muito antes de haver uma presença humana em Yellowstone, houve muitas erupções vulcânicas na região, o que fez alterar muito o ecossistema dali. Justamente pelo fato de ser expelido uma grande quantidade de cinzas vulcânicas e acabar mudando completamente a temperatura do local. E por incrível que pareça, ele acabou cobrindo todo o oeste dos Estados Unidos e também boa parte do México e até mesmo a costa leste do Oceano Pacífico. Então essas erupções deste super vulcão acabou mudando e muito a paisagem norte-americana. Inclusive, como não tinha muito a presença de humanos ali, todo o país norte-americano acabou sendo afetado por essa incrível erupção. Porque sabemos que irá acontecer. Porque já aconteceu antes. As evidências estão gravadas no registro geológico de supervulcões do passado. Há 1.500 vulcões no mundo todo, mas menos de 10 são supervulcões com potencial não só de destruir a área ao redor, como de criar um desastre global. E o de Yellowstone é um deles. A última supererupção do vulcão de Yellowstone ocorreu há 640 mil anos. Começou como um único e imenso vulcão, mas logo se transformou em uma série de erupções, explodindo com toda a força de um supervulcão. O homem primitivo ainda não surgira nessa época. Exóticos animais pré-históricos habitavam o continente norte-americano.
Mas 8 quilômetros sob a superfície terrestre, um caldeirão de magma 3 vezes maior do que a cidade de Nova York começava a ferver. Para vocês terem ideia, de acordo com as pesquisas que foram feitas, a grande caldeira deste vulcão tinha em torno de 70 quilômetros. Então imagine você ter uma grande caldeira super quente nesta quantidade, expelindo lava gradativamente. Então seria basicamente o fim da vida como conhecemos, né? Bom, e de acordo com essas pesquisas que foram realizadas com o magma das regiões, que acabou virando rocha, o Parque de Yellowstone ele acabou registrando cerca de 10 grandes erupções nos últimos 2 milhões de anos. E um dos últimos ocorreu há cerca de 640 mil anos. E essas erupções são as de maior catástrofe já registrada em todos os tempos, desde a existência da raça humana. Principalmente pelo fato de que acabou ocorrendo uma grande alteração no clima dos Estados Unidos e também algumas placas tectônicas acabaram sendo modificadas de lugar. E isso faz com que possa afetar completamente o relevo da região. E isso preocupa muito os cientistas, justamente pelo fato de que a qualquer momento, esse tipo de vulcão ele pode acabar se tornando ativo nos próximos anos. E isso acaba deixando um grande alarde para os americanos. Justamente pelo fato de que, se isso ocorrer, basicamente 70% da população americana pode sucumbir, ou simplesmente teria que evacuar toda a região dos Estados Unidos e se deslocar para outros países próximos, talvez para o Canadá ou até mesmo no México. Inclusive, existem algumas supostas previsões do futuro que dizem que os norte-americanos vão sofrer muito de acordo com problemas relacionados ao clima, justamente com furacões, com vulcões. Então existem inúmeras previsões justamente que dizem que os americanos vão sofrer muito justamente por causa disso. Então isso serve justamente para um grande alarde, para que eles possam se precaver da melhor maneira possível para evitar esse tipo de evento. Mas um fato é concreto: este vulcão algum dia ele vai acabar sofrendo uma grande erupção. Então o máximo que eles podem fazer justamente é se deslocando para outros lugares, pois como o evento é de proporções catastróficas, não tem como existir qualquer tipo de influência humana para evitar que isso ocorra. Eles podem justamente fazer com que criem um grande plano de evacuação o mais rápido possível para evitar que muitas vidas sejam perdidas, Para quem não sabe, a presença humana no Parque de Yellowstone remonta a partir de 11 mil anos atrás. E ali foi muito bem estabelecido algumas tribos que mantinham caça, pesca e demais condições de vida para sobreviver na região. E o que acontece? Houve inúmeras expedições para explorar este parque, justamente pelo fato de que poderiam existir inúmeros recursos naturais a serem extraídos. E a partir de 1806 houve pequenos grupos de expedição justamente para analisar como se tornaria a região, como seria o relevo, as demais condições do clima, se existiria uma oportunidade de se estabelecer ali pequenos estabelecimentos residenciais. E de acordo com essas informações foram repassadas, de acordo com os anos, outras expedições também foram fazendo inúmeras análises, E uma das primeiras que foram feitas documentalmente remontam a partir de 1869, onde foram feitos pequenos mapas, algumas pinturas determinantes da região, porque naquele período eu acredito que não existia uma possibilidade de você tirar foto do ambiente, Só que daí o que acontece? Passou por ali inúmeros gestores, pessoas que poderiam comandar toda a região ali. Só que muitos deles não tiveram êxito, justamente pela falta de recursos, E porque o parque era muito grande, então existia a possibilidade de ter grandes invasões de alguns grupos, de grileiros que poderiam invadir ali justamente para pegar os recursos naturais, como ouro, prata e outros metais preciosos, E eles teve grande dificuldade justamente para cuidar da manutenção do parque.
pois desde aquele período ainda existiam alguns tipos de vândalos que poderiam destruir um patrimônio tão importante assim na natureza. Em 1872, a beleza deslumbrante da região inspirou o presidente Ulysses S. Grant a preservar esses 2 milhões de acres de florestas no Wyoming, e desde então o parque tem sido um paraíso para os amantes da natureza. Magníficas fontes quentes, piscinas de lama, lagos misteriosos e a mais célebre atração, o Velho Geyser, estão entre suas maravilhas da natureza. Mas sob essa beleza primitiva, oculta-se uma ameaça. A 8 quilômetros das cachoeiras e dos picos das montanhas, encontra-se o centro de um enorme vulcão, um caldeirão de rocha derretida do tamanho do Monte Everest. Ao longo de vários milhões de anos, ele tem se enchido de lava e, tal como uma bomba relógio, finalmente explodirá. Apesar de inúmeros problemas na gestão deste parque, somente em 1886 toda a segurança e questão organizacional do parque foi repassada diretamente ao Exército, justamente devido à autorização do Congresso norte-americano. E foi através disso que eles conseguiram justamente cuidar de toda a segurança, manutenção do parque com melhores recursos e uma vantagem: várias pessoas para poderem monitorar todo o local. E eles tiveram boa parte de recursos justamente financiados pelo governo, né, para cuidar do parque e fazer com que ele acabasse tendo alguns títulos de honrarias de acordo com os anos. Então, a partir de 1916 foi criado o Serviço Nacional do Parque de Yellowstone. E mesmo durante esse período ele acabou sendo gerido pelo Exército. E a partir de 26 de outubro de 1976, ele foi designado como reserva da biosfera. E a partir de 8 de setembro de 1978 foi considerado patrimônio mundial pela Unesco. Bom, eu vou colocar algumas fotos do Parque de Yellowstone para que vocês possam conhecer um pouco mais. Bom, a partir do ano de 1988, toda a reserva acabou tendo alguns problemas relacionados a incêndios florestais, justamente por causa de raios, relâmpagos ou até mesmo acidentais. Sabe aquelas bitucas de cigarro que você joga na estrada? Pois é, aquilo, se for passado diretamente para algum tipo de mato que esteja seco, pode virar um grande incêndio. Então, para você que fuma, tome muito cuidado onde você joga essas bitucas de cigarro, pois querendo ou não, você pode matar uma grande quantidade de vidas indiretamente. Bom, mesmo através disso, muitos ecologistas acabaram defendendo que isso trata-se de um fenômeno natural. O que acontece? Que como ocorrem muitos fenômenos naturais que geram esses incêndios, né, fazem com que a natureza acabe se renovando automaticamente. Então, às vezes a gente acaba intervindo, às vezes não. E os cientistas, eles acabam defendendo, se você não deixar que ocorram esses fenômenos naturais, de incêndios através de raios e outras coisas, você pode acabar gerando uma grande superpopulação de animais e de alguns fenômenos biológicos. E isso deixaria a floresta bastante vulnerável, justamente pelo aparecimento de doenças que poderiam acabar com algumas árvores, né? E fazendo com que as árvores mais velhas, de acordo com o tempo, matassem as árvores mais novas. E se a gente for analisar de fato, esses incêndios que ocorreram não alteraram muito toda a estrutura do Parque de Yellowstone, porque justamente pelo fato de que ele é muito grande. E desde então, muitas árvores novas e espécies novas surgiram na região. E por incrível que pareça, alguns sítios arqueológicos acabaram sendo descobertos no parque. E muitos deles foram catalogados por cientistas e remontam à pré-história. Bom, para quem não sabe, o país Estados Unidos, ele tem algumas placas tectônicas logo abaixo, né? E estas divisórias é basicamente como se fosse um acidente topográfico que acaba dividindo o continente americano em algumas placas, né? E a divisão dessas placas acabou surgindo este parque de Yellowstone.
Eu vou colocar alguma foto aqui para que vocês vejam como que é embaixo do parque, para que vocês entendam como esse supervulcão tem a capacidade de agir. Então, devido a isso, algo interessante acaba acontecendo ali na região, que é o seguinte: as águas do rio Snake, elas acabam indo para o Pacífico, que é um lado dos Estados Unidos, enquanto que as águas do rio Yellowstone, elas dirigem-se para o Atlântico, que fica no Golfo do México. Então, devido a essa divisão das placas, as águas acabam indo para lugares distintos. Bom, essa catástrofe ela pode acontecer nos próximos anos, isso você pode ter certeza. Pois se o gigante de lava acabar lançando toda a sua força para a atmosfera, todas as consequências podem ser catastróficas, justamente para a humanidade inteira. Pois ele é completamente considerado como se fosse uma grande caldeira tampada. E para vocês terem ideia, ele é tão grande que você pode ver ele da Lua, pois a sua cratera chega a ter cerca de 72 quilômetros. Então não é algo de brincadeira, é algo que vai acontecer. E também os seus canais adjacentes têm centenas de quilômetros espalhados por todo o continente americano. Aí vocês se perguntam, o que aconteceria se boa parte disso acabasse se transformando em uma enorme erupção? Seria a destruição de boa parte da humanidade. Se entrar em erupção no futuro, como já aconteceu no passado, o vulcão de Yellowstone arrasará tudo em um raio de 160 quilômetros e desequilibrará a vida no globo durante anos. O primeiro alerta será o aumento da atividade sísmica. O solo se elevará com o aumento da pressão da rocha derretida. Fim, a lava romperia a superfície da Terra com uma explosão 10 vezes maior do que a do Morro Santa Helena. Um furacão de gases quentes se espalharia em todas as direções, enquanto a nuvem de cinzas atingiria 24.000 metros de altura. Já maior do que todas as catástrofes naturais, esse seria apenas o começo da erupção do vulcão de Yellowstone. Dias depois, começaria uma segunda imensa erupção, depois mais uma. Logo, uma série de monstruosas explosões de 80 quilômetros de amplitude espalharia rocha derretida e gases em combustão por toda a região. A nuvem de cinzas cercaria a atmosfera terrestre, baixando as temperaturas e arrasando a agricultura mundial. Pois, segundo um dos cientistas mais renomados, especialista em vulcanologia, ele é bem claro e categórico. Esta caldeira enorme, ela se encontra em um estado latente. E é bem claro que uma nova injeção de magma poderia desencadear a sua grande erupção, pois iria ocorrer uma grande despressurização imediata, com todo o conteúdo do sistema saindo para a atmosfera. E um dos piores cenários que poderiam acontecer seria toda a barriga de magma estando embaixo da Terra, se isso saísse para fora, pois iria se tornar uma das maiores explosões colossais de todos os tempos, e dessa vez nós estamos aqui neste planeta. E isso é bom deixar bem claro que já ocorreu uma vez, pois segundo esses cientistas, a última erupção deste vulcão, ela criou uma coluna tão grande de poeira vulcânica que acabou cobrindo cerca de 60% de todo o território americano. Com a potência de uma bomba de hidrogênio, uma nuvem monstruosa de cinzas quentes e rocha derretida projetou-se na estratosfera com velocidade supersônica. Os fragmentos mais pesados caíram no chão, transformando-se em colossais fluxos piroclásticos. Durante dias, o vulcão de Yellowstone continuou a verter toneladas de escombros e a devastar a região. Então, do outro lado da caldeira, ocorreu mais uma colossal explosão, seguida de outra. Uma após outra, as erupções lançaram mais lava e rocha pulverizada na atmosfera. E se isso acontecer nos próximos anos, toda a estrutura americana estará comprometida, pois essas águas termais elas vão aquecer rapidamente de uma forma que todas as temperaturas que estarão em ebulição podem fazer com que toda a água presente ali acabe se tornando ácida. E devido a essa vaporização da água, o que vai acontecer?
chuva ácida. Se você sair na rua, o que vai acontecer? Vai cair ácido em você e você vai simplesmente morrer. Além do mais, antes deste fato acabar acontecendo, alguns terremotos irão destruir toda a região, né, antes do fato concreto ocorrer, né? E justamente as chuvas podem soltar água ácida juntamente com a poeira vulcânica. Então imagine você sair num ambiente que está acontecendo um caos e respirar esse tipo de pó. Com certeza você pode pegar um câncer, pegar algum tipo de doença que você vai acabar morrendo em alguns meses. E segundo o cientista Poland, ele disse que se você respirar qualquer tipo de poeira relacionado a este supervulcão, você vai acabar tendo uma grande quantidade de doenças respiratórias. Além disso, milhares de locais seriam considerados inabitáveis, justamente devido ao grande empoderamento das poeiras vulcânicas. E se a gente for analisar em nível global, o que vai acontecer? O aumento do planeta, das temperaturas do planeta, vão aumentar gradativamente. E isso vai fazer com que ocorram ciclones extratropicais em lugares que você jamais imaginou que poderiam ocorrer, principalmente aqui no Brasil. E até mesmo a agricultura seria afetada, justamente por causa desse fenômeno natural. Pois, para quem não sabe, os Estados Unidos também é considerado como se fosse um grande celeiro do mundo. É um grande exportador de produtos vegetais para consumo. Agora você imagina toda a estrutura americana comprometida, né? Através desta grande catástrofe, o mundo inteiro passaria por uma grande escassez de comida. Sem falar na enorme distribuição de alimentos, né? Que teria uma grande dificuldade. Então o cientista Michael Poland, ele deixou bem claro que pode ocorrer o seguinte, que o dano econômico vai ser gravíssimo, mas o dano de vidas vai ser muito maior. Bom, eu vou colocar um trecho de um vídeo, de um documentário sobre o que poderia ocorrer em Yellowstone para que vocês vejam. Yellowstone, o primeiro parque nacional dos Estados Unidos e lar de um dos maiores vulcões do mundo. Sob os belos geysers e cachoeiras, uma erupção 1000 vezes maior do que qualquer outra na história humana está à espreita. Já aconteceu antes. Menos de 1 milhão de anos atrás, devastou mais da metade do continente e pode acontecer outra vez. E não apenas uma, mas uma série de erupções monstruosas. 1 milhão de vezes mais letais do que a bomba atômica. Destruirá milhares de quilômetros quadrados de terras e causará incontáveis mortes no noroeste americano. Bom, você já viu aí que eu descrevi o máximo de acontecimentos que podem ocorrer nos próximos anos relacionados a Yellowstone. E com isso, muitos cientistas americanos estão realmente preocupados que isso ocorra e estão criando inúmeros planos justamente para que possam evitar ou que possam gerar um dano não muito grande para a economia norte-americana. E devido a isso, a enorme camada de magma que está por baixo do parque de Yellowstone é muito preocupante para esses cientistas. Mas muitos deles acreditam e deixam bem claro que isto pode ser revertido. Justamente a NASA tem alguns cientistas que pesquisam exclusivamente sobre este acontecimento e eles procuram algumas soluções para evitar que isso ocorra nos próximos anos. Para quem não sabe, a Terra tem pelo menos cerca de 20 vulcões que ainda estão em atividade. E grandes erupções acabam ocorrendo em cerca de 100 mil anos. Pois uma das maiores preocupações quando ocorre esse tipo de fenômeno climático é justamente a fome, né? Pois afeta inúmeros países. Pois de acordo com essas erupções de vulcões, todas as cinzas acabam evitando o acesso da luz solar. E isso faz com que muitas plantações venham a morrer e acabe afetando muito todo o abastecimento de comida para muitos países, né? Pois para quem não sabe, os Estados Unidos, o Brasil, o Canadá e o México são grandes exportadores de comida. E então surgiram algumas ideias que seriam basicamente para resfriar este suposto vulcão. E para quem não sabe, o Parque de Yellowstone é basicamente um imenso gerador de calor, o equivalente a cerca de 6 usinas nucleares. E cerca de 70% desse calor ele é vazado para a atmosfera. Isso faz com que o parque acabe tendo inúmeros geysers e essa temperatura acabe se tornando um pouco mais elevada. E toda a temperatura que não é expelida para a atmosfera acaba ficando embaixo da Terra. E isso faz com que gere uma grande pressão.
justamente para estimular com que ocorra a erupção deste vulcão. Então, devido a alguns cálculos da NASA, eles remontaram de que cerca de 35% do calor gerado por Yellowstone, eles tentariam neutralizar o aumento dessa temperatura, aumentando a quantidade de água nesse supervulcão. Só que essa medida seria quase que impossível, porque como que você vai concentrar uma grande quantidade de água em uma determinada região que está superaquecida? Você vai basicamente como se você fosse jogar uma água fria e uma panela de pressão fervendo. Bom, de acordo com os cientistas, como existe uma grande procura e demanda por água no mundo inteiro, isso seria um grande desperdício. E ter recursos hídricos em grande quantidade assim é algo muito difícil. Sem falar na logística, em todo o planejamento e os custos altíssimos para você fazer com que esse tipo de projeto pudesse ser colocado em prática, né? Segundo os orçamentos realizados, esse suposto projeto de resfriamento do vulcão de Yellowstone gira em torno de 3,4 bilhões de dólares. Só que de acordo com as pesquisas que foram realizadas, as companhias termoelétricas teriam um grande lucro, justamente porque eles utilizariam toda esta água aquecida para gerar energia elétrica e que seria capaz de abastecer muitas cidades por alguns anos. Analisando assim a longo prazo, todos esses benefícios realizados, poderiam gerar uma grande bonança para o governo. Sem falar de que eles evitariam essa erupção do vulcão, e que não afetaria tanto a humanidade. Só que se a gente for analisar assim, se você for escavar um vulcão, você pode ter inúmeros problemas. Um deles é justamente você acionar o magma e ele for expelido para fora, ocasionando a explosão desse vulcão do mesmo jeito. Pois isso pode deixar a superfície completamente frágil e resultar na liberação de alguns gases voláteis e que poderia desencadear na erupção do vulcão. Apesar disso, os defensores destas ideias, eles deixam bem claro que o custo é altíssimo e através desse suposto resfriamento faria com que fosse evitado essa catástrofe em Yellowstone. E não existe qualquer garantia que isso poderia dar certo, apesar de que essa seria uma das poucas maneiras para evitar uma grande catástrofe. E segundo eles, essa suposta solução poderia ser aplicada em inúmeros vulcões espalhados pelo mundo. E eles esperam que esse tipo de projeto seja muito bem debatido no Congresso norte-americano, pois é algo que pode afetar todo o mundo. Apesar de que o problema é muito mais embaixo do que as pessoas imaginam, não é mesmo? Pois neste caso, existe uma enorme quantidade de recursos para a comunidade científica realizar pesquisas e estudos que possam fazer com que eles evitem esse tipo de problema. E de acordo com eles, esse tipo de explosão pode acontecer nos próximos anos, justamente e acabar tendo um prejuízo muito maior para a economia norte-americana e para toda a população. Bom, se a gente for analisar todo o contexto geográfico deste parque, a gente pode perceber realmente que pode acontecer uma grande catástrofe. Inclusive tem um documentário, eu só não lembro o nome dele, que fala de diversas formas como poderiam acabar o mundo. Seria basicamente com supervulcões, com meteoros, com extraterrestre, com guerra nuclear, E um deles eles acabam incluindo o Yellowstone. E um fato interessante que eu achei foi a forma como foi considerada, toda a destruição deste parque, através de um gráfico bem interessante, onde mostra que toda a América Latina ela é altamente atingida por essas cinzas desse vulcão. Pois, para quem não sabe, toda a estrutura norte-americana, todos os estados, logo abaixo está a estrutura de Yellowstone. Então, de qualquer forma, quando isso acabar acontecendo, toda a economia norte-americana ela vai ser atingida. Então, o prejuízo para eles vai ser muito maior, Como a Europa está muito distante dos Estados Unidos, teoricamente eles vão ter que acabar retomando toda a economia do mundo inteiro. Apesar de que a escassez de alimentos vai ser muito grande. Um dos poucos países que são exportadores de comida seria teoricamente o Brasil. Então alguns países serão beneficiados, outros terão grandes problemas, Então, sobre essa questão do parque de Yellowstone, com certeza é algo assim que vai acontecer. Então muitas vidas serão ceifadas justamente pelo fato de que não temos como controlar a natureza. É algo que está fora da nossa realidade, pois nós fazemos parte de todo esse contexto natural. A gente não tem autonomia para alterar uma coisa que vai acontecer pela natureza.
Então, uma coisa eu acredito, algum dia o mundo vai acabar e a nossa espécie vai ser destruída, e eu não sei se a gente vai acabar indo para outro planeta, se a Terra vai sobreviver à raça humana, pois a gente é a única espécie que acaba se autodestruindo, justamente por ser egoísta. A gente quer sempre mais, a gente quer sempre guerrear, vive tendo enormes batalhas, não é mesmo? Pois a raça humana, ela vive sempre em guerra. Então, eu acredito que isso é mais uma forma aí para acabar o mundo, e nos próximos anos aí a gente possa ter uma grande surpresa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? Um especial bem interessante sobre Yellowstone. Tentei trazer aqui as informações que eu achei mais interessantes sobre este lugar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal. Se inscreva para receber as atualizações, né? Todo mês aí eu faço um especial trazendo o máximo de informações sobre um determinado tema. E espero que vocês gostem, né? Ele dá um puta de um trabalho para fazer, porque eu sempre analiso alguns textos, vejo alguns documentários e sempre tento trazer bem mastigadinho para que vocês possam ter acesso às informações, beleza? Então, se você tem alguma sugestão aí, coloque nos comentários que a gente possa fazer um vídeo aí no futuro, né? Então, obrigado, galera. Até a próxima. Valeu!